Olá pessoal da Regiatec, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico em segurança do trabalho, onde a partir de hoje nós estaremos iniciando o trabalho com a nossa disciplina de conservação ambiental, tá? Nós estaremos dando início aí sobre alguns aspectos conceituais inerentes à conservação ambiental, veremos o que é meio ambiente, o que é poluição ambiental, qual a diferenciação que existe entre preservação e conservação ambiental, e ao longo da nossa disciplina nós estaremos vendo aí alguns elementos que são essenciais, não só sobre esses aspectos conceituais, mas que também os auxiliarão futuramente no seu campo de trabalho, que são os aspectos relacionados a impacto ambiental, avaliação de impacto ambiental, tá? Eu sou o professor Wesley Maico, sou professor da casa, atuo nos cursos de Tecnologia em Gestão Ambiental, no curso Técnico em Meio Ambiente e também no Técnico em Segurança do Trabalho, tá? Então, a partir de hoje, nós estaremos dando início à nossa disciplina e de hoje em diante, a gente vai estar vendo esses elementos norteais para que a gente possa ter uma noção melhor sobre a nossa disciplina de conservação ambiental. Então sejam bem-vindos e daremos início à nossa disciplina hoje especificamente com a primeira videoaula, que são esses aspectos conceituais. Então inicialmente a nossa videoaula de hoje, nós estaremos vendo alguns conceitos relacionados, como por exemplo, o que é meio ambiente, o que é qualidade ambiental, o que é um impacto ambiental, um termo que hoje é bastante difundido, bastante diversificado. A gente vai ver especificamente o que é um impacto ambiental e veremos também o que é poluição ambiental e degradação ambiental, fechando a nossa videoaula de hoje. Tudo bem? Então, meio ambiente. Como que se deu o processo de início com relação a essas discussões, os principais problemas, as principais vertentes relacionadas à questão do meio ambiente? Então, inicialmente, como a gente está acompanhando no nosso slide, a humanidade ela passou por alguns processos significativos, algumas transformações ao longo do seu período de evolução. Então, isso fez com que acarretasse justamente o que? Sobre essas transformações fizeram com que se acarretassem novas situações de degradação dos recursos naturais, de uso dos recursos naturais. E isso vai ter um reflexo direto aonde? Na sustentabilidade dessa riqueza natural, desses recursos naturais. Eis que aí a gente tem um ponto inicial, principalmente ao que se chama de impacto. O impacto ambiental ele tem ligação direta justamente com esses reflexos dessas ações humanas, nesses princípios de sustentabilidade e riqueza natural. Então, eis que surge aí, o homem passa a acompanhar essas transformações e eis que a gente passa a perceber o surgimento justamente da necessidade de se entender esses impactos ambientais. Então surge a necessidade das transformações resultantes. Então, através do processo de evolução natural, as interações sociedade e natureza, o entendimento dos ecossistemas, das funções ecológicas, dos recursos naturais. Então, todos esses são fenômenos que acompanham a humanidade ao longo desse tempo e que advêm de alguns impactos ambientais, de algumas ações ambientais. Como a gente falou, os impactos ambientais têm relação direta, principalmente com o quê? Com a questão da sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Então, o homem passou a perceber que é necessário principalmente o quê? Tentar identificar, quantificar e avaliar esses impactos ambientais. São esses impactos que vão nos permitir justamente o quê? Ter uma noção com relação à balança ambiental, o equilíbrio ambiental que existe entre o quê? Entre os diversos fatores que compõem o meio ambiente. E isso a gente vai ver que é essencial no campo de trabalho também de vocês de segurança do trabalho. Até que ponto ter um ambiente de trabalho seguro, até que ponto esses fatores ambientais podem contribuir com relação a alguma atividade, com relação à implantação de algum empreendimento. Então isso é o que a gente vai tentar meio que resumir na nossa videoaula de hoje, tudo bem? Então, os impactos ambientais, eles necessariamente advêm principalmente do quê? De ações humanas, através delas de atividades, produtos ou serviços que terão reflexo diretamente em alguns aspectos ambientais, onde daí surgirão principalmente o que? Os impactos ambientais. Então a gente pode perceber que impactos ambientais eles têm uma relação direta com relação ao quê? Com relação às ações humanas, através, seja ela de atividades, produtos ou serviços. Quando eu tenho essa interação, esse embate direto entre essas ações humanas e esses aspectos ambientais, os fatores ambientais, então esse que aí a gente vai ter o que? O surgimento e a culminação de alguns impactos ambientais. Mas daí a gente passa a se perguntar o que é meio ambiente? O que teoricamente a gente tem como conceito de meio ambiente? A gente tem uma ideia muito com relação a algumas ações, de natureza, mas na teoria
o que alguns dos principais autores, como a gente acompanha no nosso slide de Greenhover, o que ele chama de meio ambiente? Ele diz que meio ambiente é o quê? É um jogo de interações complexas entre o meio ambiente e suporte, que seriam os elementos abióticos, principalmente o quê? Os meios físicos, um pouco da parte social, os elementos vivos, que seriam os elementos bióticos, e as práticas sociais produtivas. Fator importante, pessoal, para que a gente possa entender o que é meio ambiente, necessariamente a gente tem que ter a interação entre os três meios: o meio biótico, o meio antrópico e o meio social. Perdão, o meio biótico, o meio físico e o meio antrópico. Então, para que a gente possa, primeiramente, falar em meio ambiente, a gente tem que entender que necessariamente esses três meios têm que existir. Não existe meio ambiente onde eu tenho de forma isolada o meio físico, separado do meio antrópico. Para que eu possa ter e entender a existência de meio ambiente, eu tenho que compreender essas três esferas. Tudo bem? Então, Política Nacional de Meio Ambiente, no seu artigo 3º, como vocês acompanham aí no nosso slide, que é a Lei Federal 6.938 de 1981, ela define o meio ambiente da seguinte maneira: é vista como conjunto de condições e leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite o quê? Abrigar e reger a vida em todas as suas formas. Então, se a gente perceber, esse é um conceito bem amplo e bem, digamos assim, bem arranjado com relação aos aspectos ambientais. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é uma das principais legislações que a gente tem a respeito de meio ambiente, a respeito de conservação, a respeito de outras ações e outras temáticas que envolvem meio ambiente, ela traz esse conceito de uma forma bem significativa e bem amarrada com relação ao quê? Com relação a esses fatores ambientais. É por isso que em seu conceito ela define isso como o quê? Como um conjunto. Como a gente falou agora há pouco, para que a gente fale em meio ambiente, a gente necessariamente tem que entender a interação entre esses três elementos, entre esses três fatores, entre esses três meios. Então, quando ela fala em conjunto de condições, leis e influências, independentemente de ordem física, química ou biológica, ele está trazendo no seu conceito justamente isso que a gente está chamando a atenção. Para que eu possa entender e compreender esses conceitos, eu preciso entender o que é a interação existente entre as três esferas. Então, de forma resumida, para que possa existir meio ambiente, necessariamente a gente tem que ter os três meios: meio físico, meio antrópico e meio biológico. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai para o próximo slide agora, entendendo um pouco sobre a questão de qualidade ambiental. O que é qualidade ambiental? O que a gente pode entender como qualidade ambiental? Que ideia nos traz o termo qualidade? Então, sempre que a gente fala em qualidade, você pensa em um patamar, certo? Necessariamente é como se fosse uma espécie de degrau, de medida que você objetiva. Então, a qualidade ambiental nada mais é do que uma espécie de status mesmo, em que você almeja uma condição ambiental. É tanto que o primeiro conceito aí trazido por Johnson, ele diz o seguinte, que qualidade ambiental nada mais é do que uma medida da condição de um ambiente relativa aos requisitos de uma ou mais espécies e de qualquer necessidade ou objetivo humano. Então ele traz um conceito principalmente relacionando o que? Essa necessidade para que eu possa chegar a esse patamar de condição de um ambiente relativo aos seus requisitos, aos seus fatores ambientais. Sachs, ele diz o seguinte, que a qualidade ambiental ela deve ser descrita como que? Com a ajuda de indicadores objetivos e aprendida no plano de sua percepção pelos diferentes atores sociais. Então, quando eu vou falar em qualidade ambiental, eu tenho que imaginar justamente o que? Um patamar que se objetiva chegar, almejar. De repente eu tenho hoje uma área que ela é degradada. A gente tem alguns exemplos no nosso sul do estado, a região de Gilboés, Corrente, a gente tem alguns exemplos de áreas degradadas. Não só lá, eu falo como exemplo lá, porque é um grande foco de pesquisa. Mas, por exemplo, a qualidade ambiental, ela necessariamente ela tem que ser descrita com esses indicadores, com esses objetivos. Por quê? Porque eu só consigo falar em qualidade se eu tiver necessariamente o quê? Fatores, se eu tiver trabalhando com dados que me permitam chegar a esse dado de qualidade ambiental, tá? Então, para que a gente tenha essa noção inicial de qualidade ambiental, a gente traz esses dois aspectos que a gente está trazendo no nosso slide aí da nossa videoaula, tá? E aí a gente passa diretamente a entrar especificamente no termo de quê? De degradação ambiental. É um termo hoje bem difundido, principalmente no que diz respeito ao senso comum, à literatura comum, onde passou-se a ser um termo de um pouco de expressão de conotação negativa. Quando se fala em degradação,
necessariamente a gente passa a ter um termo um pouco de uma pejoração de conotação negativa. Então, o que que acontece? O seu uso na literatura moderna ambiental, ele passou a ser o quê? Ele passou quase sempre ligado a uma mudança artificial ou uma perturbação de causa humana. Então, sempre que a gente for falar em algo relacionado à degradação ambiental, pessoal, necessariamente a gente tem que ter o homem como agente causador dessa perturbação. Então, quando a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos de degradação ambiental, a gente tem que inserir o elemento do homem. Por quê? Porque ele é o principal responsável dessas interações que contrariam, digamos assim, o conjunto de leis existentes naquele setor, naquela condição ambiental. Então, quando eu passo a ter esses termos, quando eu passo a ter esses aspectos de degradação ambiental, é como se eu tivesse uma mudança do meu ambiente inicial. Então, quando eu passo a ter um outro elemento, quando eu passo a ter uma outra situação com relação a esse ambiente inicialmente existente, aí eu passo necessariamente a ter justamente o que? Aspectos de degradação ambiental. Então, como é que Sachs conceitua a degradação ambiental? Ele traz aí sendo como que? Como qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais ou da qualidade ambiental, correspondendo aí, portanto, ao que? A um impacto ambiental negativo. A gente pode perceber o seguinte, Sachs ele traz essa ligação direta entre o impacto ambiental negativo e o que? E degradação ambiental. E ele está politicamente correto. Ele traz em seu conceito justamente o que? Uma abordagem bem sistemática com relação à degradação ambiental. Só fazendo um parênteses aqui, pessoal, vocês percebam que ele está falando em impacto ambiental negativo. Geralmente, quando a gente traz um pouco desse conceito de impacto, quando a gente vai discutir impacto, geralmente as pessoas acham que impacto sempre é algo negativo. A gente vai ver futuramente nas nossas próximas videoaulas que existem dois tipos de impactos, tá? Com relação à sua natureza. É o que a gente chama de impacto positivo e impacto negativo. Então, necessariamente, quando a gente está trabalhando com alguns elementos de degradação ambiental, a gente vai ter que estar trabalhando aí um pouco com esses impactos negativos. Mas a gente faz a ressalva. Teoricamente, existem dois tipos de impactos. São os impactos positivos e os impactos negativos, tá? E aí, como principal agente causador da degradação ambiental, a gente vai ter o homem. Então, quando eu estiver falando um pouco de degradação ambiental, a ação antrópica ela vai ser o quê? Ela vai ser essencial para que a gente possa compreender as vertentes, as ações, o que levou às ações iniciais de uma degradação daquela área. Então, por exemplo, quando vocês ouvirem falar em algum trabalho, propriamente trabalhando às vezes com segurança do trabalho, sempre que ouvirem falar em um plano de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, a gente vai ter que estar trabalhando principalmente com as ações, tá? Com essas ações antrópicas que levaram à degradação daquela área. É por isso que é importante compreender essas ações, esses fatores ambientais, para que a partir daí a gente possa propor justamente o que? Esse plano de recuperação dessa área degradada. Se eu não entender os inícios, se eu não entender o início e se eu não compreender que ações, que fatores ambientais eles foram de certa forma alterados, de certa forma degradados, eu não vou ter como propor a recuperação dessa área. Então é importante observar esses aspectos, tudo bem? E aí a gente tem a ilustração dessas imagens para que a gente possa compreender um pouco sobre esses fatores de degradação ambiental. A gente tem duas imagens, uma é no município, a primeira da esquerda no município de Curimatá, e a segunda já é especificamente no município de Gilboés. Então a gente tem a ilustração dessas imagens para que vocês possam entender como que se dá inicialmente o processo de degradação dessas áreas. Notem que a gente tem inicialmente, de um ponto de vista bem visível, a alteração de um determinado ambiente, de um determinado local. Então, quando eu passo a ter essa alteração adversa, como que é o que foi proposto por Sachs em seu conceito, a gente passa a ter justamente o que? Esses aspectos de degradação ambiental. A gente tem as condições normais daquele ambiente inicialmente alteradas, chegando o que? A propor uma espécie de nova área. Então, quando a gente passa a ter essa ligação direta com relação à degradação ambiental e a alteração adversa dos elementos que ali formam aquela área, dos fatores que compõem aquela área, a gente passa a ter necessariamente esse conceito de degradação ambiental, tudo bem?
E aí a gente vai passar agora por um outro termo que é bastante difundido, que é bastante comentado, discutido hoje, principalmente no senso comum, que é a questão da poluição ambiental. Você ouve falar muito sobre poluição ambiental, e aí a gente faz uma ressalva com relação ao quê? Com relação a esse aspecto conceitual. Isso é muito importante, pessoal. Quando formos falarmos de poluição ambiental, a gente tem que entender que necessariamente a gente vai estar trabalhando com fatores ambientais. E quando se vai trabalhar em fatores, necessariamente eu tenho que ter dados. Professor, o que o senhor está querendo falar? É que a poluição ambiental, pessoal, para que eu possa afirmar que algo está poluído, que um determinado fator ambiental está poluído, então necessariamente eu tenho que ter dados para afirmar que aquilo está poluído. Não necessariamente por algum aspecto. Como, por exemplo, para que eu possa afirmar que um rio esteja poluído, que um riacho esteja poluído, eu tenho que analisar uma série de fatores para que, ao final, eu simplesmente aí possa propor realmente se esse rio está poluído ou não. Exemplo prático, eu não posso simplesmente afirmar que um rio está poluído simplesmente por olhá-lo em uma tonalidade escura, simplesmente por ver alguma atividade que está acontecendo ali. Para que eu possa afirmar que esse curso hídrico esteja realmente poluído, eu tenho que analisar o quê? Alguns parâmetros, como DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, o oxigênio dissolvido nesse recurso hídrico, a temperatura, a turbidez, o que a gente chama de DQO, que é a demanda química de oxigênio. Então, se a gente perceber, são uma série de fatores e de parâmetros que, ao final, a análise desse conjunto de parâmetros é que vai me permitir afirmar se realmente esse curso d'água está poluído ou não. Então, essa noção inicial é bastante importante com relação a isso. Então, para que a gente não possa simplesmente falar ou dizer por aí que um curso d'água está poluído, necessariamente a gente tem que ter noção com relação a isso tudo, tá? Então, a poluição ambiental, como a gente está acompanhando aí, ela é entendida como uma condição do entorno dos seres vivos, seja ela através do ar, da água, do solo, que lhes possa ser danosa. Então, a poluição ela vem a ser o quê? Um pouco dessa alteração adversa desse meu meio ambiente. Então, quando eu passo isso, quando eu passo a ter isso de forma danosa, que prejudique diretamente as relações ambientais, essas condições e leis e interações que traz o conceito de meio ambiente, quando eu passo a ter um pouco dessa interrupção, a gente passa a ter aí um pouco desse conceito de poluição ambiental. Então, geralmente, as causas de poluição ambiental elas são atividades humanas, que, no sentido etimológico da palavra, tá? Poluição seria algo que sujasse o meio ambiente. Então, quando eu tenho a alteração desses padrões, sejam eles em ambientes urbanos, em ambientes industriais, em alguns setores do campo, em aspectos domésticos, em cursos d'água. Então, quando a gente passa a ter um pouco da alteração desses padrões ambientais, aí a gente passa a conceituar, passa a trabalhar um pouco com esse conceito de poluição ambiental. Então, nem sempre poluição ambiental vai ser aquilo que, digamos, visualmente é feio. Para que eu possa afirmar que algo esteja poluído, necessariamente a gente tem que ter alteração desses padrões com relação ao quê? Com relação a esses ambientes que serão analisados. Tudo bem? Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela traz em seu artigo 3º, também inciso 3º, o conceito de poluição ambiental. O que ela chama de poluição ambiental? Nada mais é do que a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direto ou indiretamente vão afetar o quê? Então, percebemos um pouco que o conceito ele traz um pouco dessas condicionantes. Então, a degradação ambiental ela vai estar alterando, direto ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, vai estar criando condições adversas às atividades sociais e econômicas, vão afetar desfavoravelmente a biota, vão afetar as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e vão lançar matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Então, necessariamente, a gente vai ter que permear por todos esses setores para que a gente possa afirmar que algo está poluído. Então, como a gente está percebendo, a poluição ambiental ela vai trabalhar um pouco com essas grandezas físicas ou parâmetros físicos, químicos ou físico-químicos. Então, para que a gente possa tentar entender melhor um pouco dessa poluição ambiental, necessariamente a gente tem que trabalhar com esses padrões. Então, são alguns exemplos com relação a esses poluentes, esses padrões, por exemplo, elementos ou compostos químicos presentes em águas superficiais ou subterrâneas, material particulado ou gases particularmente nocivos que estão presentes na atmosfera,
medições de ruído, que usualmente são medidas em decibéis, vibrações. Então, tudo isso são alguns exemplos de parâmetros que podem ser trabalhados quando se vai falar em poluição ambiental, tudo bem? Então, a imagem ela traz um pouco dessa ilustração do conceito de poluição ambiental. Para que eu possa afirmar algo que esteja poluído, como a gente está vendo na imagem, eu não posso simplesmente, por ver essa imagem, afirmar que isso está poluído. Então, necessariamente, são precisos o quê? São precisas análises para que daí a gente possa analisar que fator ambiental está sendo alterado e a partir desses parâmetros poder chegar a um consenso final e dizer se esse ambiente está poluído ou não. Tudo bem? Essa é uma nova imagem que traz um pouco dessa ilustração para que a gente possa entender quando que podemos afirmar ou não que algo está poluído. Então isso é um pouco até de exercício para que a gente possa entender melhor esses aspectos de poluição ambiental. Então o que seria impacto ambiental? O impacto ambiental é uma expressão hoje bastante cotidiana, bastante discutida no dia a dia, tá? E em sentido comum ele passou a ser o quê? Algo associado como um dano à natureza que choca ou impacta a opinião pública. Na verdade, a gente passou a ter alguns conceitos com relação ao senso comum a esses aspectos de impacto ambiental. Então, na literatura técnica, a gente tem alguns conceitos de impacto ambiental, como esse trazido por Westman, onde o que acontece? O impacto ambiental ele traz em seu conceito sendo como o quê? Como a mudança em um parâmetro ambiental num determinado período, em uma determinada área, que resulta de uma dada atividade, comparada com a situação que se ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada. Então, para que a gente possa entender o impacto ambiental, a gente tem um antes e um depois. Quando eu passo, através das ações, ter algumas alterações dessas propriedades, desses meus fatores ambientais, a gente passa a ter o surgimento desses impactos ambientais. Então, a dinâmica dos processos ambientais como base de entendimento são essenciais para o quê? Para compreender as alterações ambientais. Então, para que eu possa entender todos os aspectos que norteiam o impacto ambiental, eu tenho que entender um pouco dessas alterações ambientais que vão culminar justamente com o quê? Com esses impactos ambientais finais em uma atividade, em uma ação humana ou em um empreendimento. Então, saber lidar com esses conceitos é essenciais. Nessa imagem a gente está trazendo aí duas ilustrações. A primeira é um gráfico para que a gente possa ter uma ideia melhor com relação ao impacto ambiental, tá? Então no primeiro gráfico a gente tem um projeto quando ele é iniciado e aí a gente tem um gráfico ilustrando como que seria a situação sem esse projeto e como que seria a situação com o projeto. Pois é justamente esse intervalo entre eu não ter e ter o projeto onde terão o surgimento dos impactos ambientais. Abaixo a gente está vendo essa ilustração onde ele diz que o impacto ambiental ele é proposto através do quê? Através de ações como supressão de elementos, a inserção de elementos, a sobrecarga de algumas situações. Então, quando eu tenho justamente a combinação dessas ações, é quando passa a surgir o quê? O surgimento desses impactos ambientais. Então, para que a gente possa compreender tudo isso, é necessário que a gente entenda o surgimento de como que seria essa atividade antes e como que seria justamente o futuro com as ações propostas naquela atividade. O intervalo entre esses dois tempos é onde se surge o quê? Os impactos ambientais. Então, a definição normativa, que é dada pela resolução CONAMA 001, ela diz que impacto ambiental é o quê? Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia. Isso é importante a gente saber, porque nem sempre a modificação é causada somente por algo material, mas sim por alguma forma de energia. Resultante das atividades que direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas e a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Tudo bem? E por último, pessoal, para finalizar a nossa videoaula de hoje, a gente vai falar aqui um pouco sobre esse processo de avaliação de impactos ambientais. O que seria a avaliação desses impactos? Como o próprio nome diz, é uma mensuração desses impactos. A gente vai medir, a gente vai ter um pouco da noção desses impactos, tentando fazer a previsão deles. Então, como a gente falou inicialmente, a gente tem impactos de positivo e do tipo negativo. Então, a avaliação desses impactos ambientais vai me permitir justamente fazer o quê? Justamente propor resultados para aquela atividade. LESH propõe avaliação de impactos ambientais como sendo o quê? O processo de fazer estudos de previsão sobre uma ação e analisar e avaliar os resultados propostos por essa avaliação. E FALC diz que nada mais é do que atividade que visa o quê? Identificar
organizar e avaliar os efeitos físicos, ecológicos, estáticos, sociais e culturais de empreendimentos, culminando com decisões técnicas, econômicas e políticas. Então, nós temos que a avaliação de impactos ambientais, ela perpassa por vários setores. Então, para que eu possa compreender impactos ambientais, para que eu possa fazer uma avaliação de forma correta, é necessário que eu perpasse o quê? Por vários fatores que compreendem aquele empreendimento. E aí a gente tem algumas ponderações importantes com relação a justamente essa avaliação de impactos ambientais e com relação aos impactos ambientais. A avaliação de impacto ambiental, ela é um instrumento, ela é tida até como uma ferramenta adotada pela Política Nacional de Meio Ambiente, e ela dá o suporte ao processo decisório com relação às atividades. Então, a avaliação de impacto, ela serve como um instrumento que vai permitir sobre tomadas de decisões daquele empreendimento. É dizer que fator está correto ou não, que intervenção naquele meio ambiente pode estar correta ou não. Então, a avaliação de impactos ambientais, ela é importante e necessária nesse sentido. Ela é também vista como um instrumento de planejamento, e ela não está ligada de forma somente ao processo de licenciamento ambiental. Existe assim uma espécie de erro onde muitas pessoas acham que a avaliação de impacto ambiental ela deve ser inserida somente no processo de licenciamento, e não. Como a gente frisou inicialmente, ela é dada também como um elemento, como um instrumento de suporte nos processos de decisão do empreendimento. Então, essa ideia de que é algo apelado somente ao licenciamento ambiental, ela é vista de forma um pouco equivocada. E a avaliação de impactos ambientais, ela envolve um conjunto de procedimentos sistemáticos. São conjuntos que visam justamente me dar um suporte, uma segurança maior com relação à avaliação de impactos ambientais desses empreendimentos. Então é importante que a gente tenha noção de tudo isso quando a gente vai falar com relação a esses aspectos ambientais. Então, na videoaula de hoje, a gente falou um pouco sobre esses conceitos, como a gente falou, são essenciais para que a gente possa dar um pontapé inicial sobre os aspectos de conservação ambiental. É preciso que a gente tenha uma ideia inicial dessa teoria, para que a partir daí sim, a gente possa discutir melhor os aspectos e fatores que estão relacionados com conservação ambiental. Tudo bem? Então, forte abraço, até a próxima videoaula. A gente está com o nosso e-mail aí, institucional. Qualquer dúvida, qualquer nova pergunta, qualquer intervenção que vocês estiverem sentindo, podem ficar à vontade e encaminhar e-mail que depois a gente vai estar respondendo. Tudo mais? Tudo bem? Obrigado e até a próxima.